Bom dia a todos, bem-vindos ao terceiro dia do Fórum Regional Rio Grande do Sul, patrocinado pela Estacionamentoria e o Sindeparque Sul. Em meu nome, Aurélio Campos, e do Wellington Martins e do Fernando Brás, quero desejar a vocês boas-vindas. Mais do que investimento, a experiência no ramo de estacionamentos é fundamental para seu sucesso financeiro. A Alcon está há mais de 40 anos no mercado desenvolvendo tecnologias, implantando e administrando estacionamentos. E através do eCloud, consegue oferecer ainda mais benefícios aos proprietários, investidores e operadores de estacionamento licenciados. A plataforma eCloud traz ferramentas para administração e controle de estacionamentos de todos os portes com informações em tempo real e na nuvem. O eCloud elimina custos, agiliza o processo de contratação de mensalistas e administra a entrada e a saída dos veículos sem depender de funcionários. Com o eCloud, proprietários, investidores e operadores de estacionamentos conseguem um incremento de 25% a 35% sobre receita bruta do estacionamento. Venha para o futuro, seja um parceiro Alcon e conheça o eCloud. Muito bom. Vamos então dar início às nossas apresentações. A primeira delas é uma apresentação com o Dr. André Faustino, que vai falar sobre a LGPD e os estacionamentos. Para isso, a gente então conta com esse especialista, que é o Faustino, que eu gostaria já inicialmente de agradecer a disposição e o desprendimento dele. Não é só o fato de vir aqui, mas é o preparar a palestra, conversar conosco. Então, teve todo um processo de preparação e a gente contou muito com o apoio dele na montagem dessa palestra. Então, Faustino, seja bem-vindo. O microfone é teu. Maravilha, obrigado, Aurélio. Bom dia a todos, bom dia, Wellington, Fernando e os outros participantes aí que estão aí no nosso fórum, no nosso evento. Dizer de antemão que é um prazer estar aqui e hoje nós vamos falar de forma descomplicada sobre alguns conceitos e algumas implicações de uma lei recente, a LGPD, no setor, na área de parking, na área de estacionamento, onde essa lei pode se relacionar, pode influenciar, pode interferir ou pode provocar mudanças na forma de se operar um estacionamento, de se entender
um ramo de negócio de parque relacionado a essa LGPD. Para isso, nós vamos fazer um bate-papo aqui, eu apresentarei alguns conceitos básicos que a própria lei já apresenta, então vou me socorrer à lei, e depois, no final, alguns pontos que irão interferir e que eu elenquei basicamente na área operacional e na área de RH para o setor de parking, onde eu julgo que mudanças deverão ser tomadas e adequações para que essa lei seja implementada dentro das empresas. Ela é uma lei nacional, de abrangência nacional, e em setembro desse ano passou a ter eficácia. Ela foi publicada, teve um período de transição dela para as empresas se adequarem, aí, e agora em setembro foi definido a sua eficácia, portanto, produzindo seus devidos efeitos. Uma ressalva que as multas ou as penalidades relativas a essa LGPD só começarão a valer daqui a um ano, né? Um ano contado de setembro desse ano. Mas, de qualquer forma, as determinações, as implicações contidas nessa lei já passam a vigorar e as empresas devem se adequar àquelas que já não se adequaram nesse período de transição entre a publicação e a efetiva entrada em vigor, a produção de efeitos da lei. Pois bem, eu me chamo André Faustino, eu sou advogado, professor universitário, estudo há algum tempo já LGPD, na verdade, proteção de dados pessoais, já há uns 10 anos. Esse tema não é um tema novo, no Brasil ele pode até parecer um pouco novo, mas o fato é que no mundo é um tema que já é há bastante tempo discutido, só com uma noção de paradigma. Desde 95 na Europa, né, na União Europeia, já existia uma lei paradigma apresentando alguns conceitos relativos à proteção de dados pessoais, como, por exemplo, dados pessoais sensíveis, os dados pessoais genéricos. Então, já existia um diploma legal que depois ele é transformado e dá origem ao regulamento lá de proteção de dados da Europa, que vai influenciar a nossa LGPD. Então, essa é uma apresentação breve minha, e aí a gente agora vai começar a falar sobre o conteúdo e o que efetivamente importa. Aurélio, pode passar, por favor? Pois bem, a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, a Lei 3.709 de 2018, portanto, é uma lei publicada em 2018, que teve 2 anos de transição, tem um jargão jurídico que se chama vacatio legis, né, que é a vacância da lei, é um período onde a lei é publicada, mas ainda não produz os seus efeitos, para justamente devido à complexidade da lei, as pessoas sujeitas a essa lei se adequarem. Então, a nossa LGPD teve uma vacatio legis longa para que as empresas se adequassem, para que aí sim ela tivesse a sua verdadeira eficácia. Coincidência ou não, 2018 é quando o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu, entra em vigor em maio de 2018. Ele influencia, pressiona a gente, e aí, por uma iniciativa legislativa, a gente elabora a Lei Geral de Proteção de Dados. O grande objetivo dessa lei é tutelar, é proteger os dados pessoais. Até esse protagonismo desses dados pessoais no mundo, esses dados pessoais eram mercadoria, e as empresas utilizavam desses dados para diversas finalidades, como, por exemplo, compartilhar com outras empresas, elaborar estudos, até mesmo comercializar esses bancos de dados. Essa proteção mais reiterada dos dados pessoais no mundo de hoje, ela guarda relação com um conceito muito trabalhado hoje no mundo, que é o de autodeterminação informacional, que é o quê? É a capacidade, a possibilidade do indivíduo poder se autodeterminar em relação aos dados pessoais deles que existem no mercado, que existem no mundo. Notem que a LGPD não se relaciona só a dados pessoais no ambiente online. Muita gente acha que a LGPD é só para relações estabelecidas, entabuladas, dentro da internet, o que não é. A LGPD se aplica tanto nas relações online, ambiente virtual, internet, assim por diante, mas também nas relações offline. Então, portanto, um formulário preenchido a caneta no papel, onde tenha dados pessoais, e nós vamos entender o que são esses dados pessoais, esse formulário e quem coleta esses dados nesse formulário também está sujeito às implicações, às determinações da LGPD. Nesse sentido, a grande questão ela vai proteger a autodeterminação informacional relacionada com a privacidade, com a intimidade e com a capacidade dos indivíduos saberem o que estão fazendo com os seus dados pessoais e qual a extensão disso.
A título de curiosidade, nós já tivemos a condenação de uma empresa, condenação não, o processo contra uma empresa que fazia compartilhamento de dados pessoais sem autorização dos seus titulares, sem o consentimento dos seus titulares. Portanto, é uma lei que vai ter implicações, ela deve ser uma lei com um termo jurídico de eficácia social e que vai obrigar as empresas e aqueles que participam de processo de tratamento de dados pessoais se adequarem às exigências dessa lei. Basicamente, ela vai tutelar os processos de tratamento de dados pessoais. A própria lei, no seu artigo 5º, vai falar o que é o processo de tratamento. E o processo de tratamento vai comportar uma série de ações, como, por exemplo, quando nós falamos compartilhar dados pessoais, isso é processo de tratamento. Coletar dados pessoais, isso é processo de tratamento. E assim por diante. Então, as operações que envolvam tratamento dos dados pessoais em algumas condições que nós vamos falar a seguir, a LGPD vai se aplicar às empresas, ou até mesmo as pessoas naturais deverão se adequar, se regular para atender às determinações da LGPD. Tem um ponto que a LGPD ela determina a criação de uma agência, a ANPD, que seria a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que ainda não está efetivamente criada, e ela que vai ser o órgão que vai tutelar, que vai informar, vai ser comparado a uma outra lei, que é a lei do Código de Defesa do Consumidor, seria muito parecido com a ideia do PROCON, por exemplo, vai ser, ou uma agência que vai regular, que vai apresentar as informações a respeito de como as empresas devem se adequar à LGPD, como que isso vai funcionar. O fato que a NPD ainda não está bem estabelecida, mas que vai ser um órgão de grande importância para a aplicabilidade efetiva dessa lei. Pode passar, Aurélio, por favor? Pois bem, no artigo 1º da lei, da LGPD, nós já temos ali apresentando quais são os objetivos dessa lei, ao que se aplica a LGPD. Muita gente, surge muita dúvida a respeito da pessoa natural, pessoa física, está sujeita à LGPD, são só pessoas jurídicas, algumas pessoas jurídicas não estão abrangidas pela LGPD, como que funciona esse negócio, né? Como que essa LGPD vai ser aplicada? Pois bem, lá no início da lei ela vai falar que ela dispõe sobre o tratamento dos dados pessoais, nós vamos entender o que são esses dados pessoais, inclusive nos meios digitais. Então aí já tem a pista, mundo online, mundo offline. Por pessoa natural, que é pessoa física, ou pessoa jurídica, tanto de direito privado quanto de direito público, portanto, entes integrantes do Estado, administração direta e indireta, com o objetivo de proteger direitos fundamentais da liberdade e privacidade, guarda relação com a autodeterminação informacional. E aí um negócio importante para o desenvolvimento do da livre personalidade da pessoa natural. Portanto, o alvo da LGPD são as pessoas naturais. Então, daqui a gente já pode traçar ou estabelecer alguns paralelos ou algumas conclusões. A primeira, estão sujeitos às determinações da LGPD tanto pessoas jurídicas quanto pessoas físicas. Nós vamos entender em quais condições. E o sujeito dessa lei, o objetivo de tutela, são as pessoas naturais, pessoas físicas. Portanto, empresa, os dados da pessoa jurídica não estão contemplados dentro da proteção da LGPD. Nós vamos entender o que são os dados pessoais e lá eu vou fazer um paralelo, mas aqui já é possível estabelecer uma conclusão de que a LGPD busca proteger os dados pessoais das pessoas naturais ou pessoas físicas. Então, aqui nós já temos um caminho da intenção do legislador ao publicar, ao colocar em vigor esse tipo de lei. Aurélio, pode passar, por favor? Pois bem, aqui nós temos as exceções de que a LGPD estabelece. Elas estão contidas no artigo 4º da LGPD, e antes de falar dessas exceções, é importante a gente estabelecer que a finalidade da proteção da LGPD em relação aos dados pessoais, quer seja como alvo as pessoas físicas ou pessoas naturais que tratem esses dados pessoais, essa atividade tem que ter relação com um fim econômico,
um fim de comércio e não um fim particular. Isso em relação à pessoa natural. Então, a pessoa natural, pessoa física, que tratar dados pessoais com finalidade econômica está sujeita à LGPD. Então, por exemplo, sou um consultor, pessoa física, mas eu trato dados pessoais, eu coleto dados pessoais para obter vantagem econômica, para ganhar dinheiro, por exemplo, para compartilhar ou para fazer alguma questão nesse sentido. Eu, pessoa natural, estou sujeito à LGPD. As pessoas jurídicas não precisamos nem falar. Então, qualquer tipo de pessoa jurídica está sujeita à LGPD e pessoa natural, desde que ela trate dados pessoais com finalidade econômica. Se for para finalidade particular, a pessoa natural, a pessoa física não está sujeita à LGPD. Então, pessoas jurídicas. Vou dar exemplos de pessoas jurídicas para ficar fácil a compreensão. Uma empresa de parking que presta serviço de parking está sujeita à LGPD. Um condomínio está sujeito à LGPD. O condomínio é uma pessoa jurídica, embora seja um ente despersonalizado, ou seja, não tem personalidade, mas está sujeito à LGPD. Uma associação de representante de classe ou um sindicato e assim por diante está sujeito à LGPD. Então, aqui eu citei 3 exemplos de pessoas jurídicas que estão sujeitas aos mandamentos, às determinações contidas na LGPD. E as pessoas naturais estão sujeitas, pessoa física, desde que elas tratem esses dados pessoais com finalidade econômica. Se não tiver finalidade econômica, ela não vai ser alvo, não vai ser obrigada a se adequar à LGPD. Então, aqui nós entramos nas exceções. Quais são as possibilidades onde a LGPD não vai interferir, não vai ter aplicabilidade? Então, o primeiro caso, pessoa natural que trate esses dados pessoais para finalidades particulares e não econômicas. Por óbvio, eu estou num bate-papo ali pela internet, estou conversando comigo, eu falei, me passa teu nome completo e teu endereço aqui para eu salvar na minha agenda. Nesse caso, não está sujeito à LGPD, porque é uma conversa, é uma atividade eminentemente particular e que não tem finalidade econômica. Agora, se a pessoa natural fala, olha, me manda aqui teu nome completo, teu RG, porque eu estou fazendo um cadastro de possíveis clientes para quando eu montar uma empresa. Isso já tem finalidade econômica, nesse caso estaria sujeito à LGPD. Pessoas jurídicas, em regra, estarão sujeitas à LGPD, independente da motivação que elas façam o tratamento de dados pessoais. Uma outra exceção, os processos envolvendo tratamento de dados pessoais que tenham por finalidade exclusiva finalidade artística ou jornalística. Então, se um jornal coletar um dado pessoal para finalidade informativa dentro da atividade jornalística, sem problema, ou finalidade artística, para finalidades acadêmicas, então, o estudo, a pesquisa, mais voltado para o conceito de academia estrito sensu, a academia é uma escola constituída e assim por diante, aplicando as hipóteses do artigo 7º e 11. O 7º fala do consentimento dos dados pessoais simples e o 11 do consentimento dos dados pessoais sensíveis, que nós vamos entender. E o terceiro caso das exceções, contidas no artigo 4º, é para finalidade de segurança pública. Notem que segurança pública é uma prerrogativa do Estado, está lá no artigo 144 da Constituição Federal, portanto, o ente privado não faz segurança pública. Então, quem tiver, mas eu vou coletar o dado porque eu quero fazer a segurança no meu estacionamento. Eu capturo a placa através do LPR para fazer proteção do meu estacionamento. Isso é segurança privada, não é segurança pública. Então, nesse caso, estaria sujeito aos mandamentos da LGPD. Então, primeira exceção do inciso 3º é segurança pública, defesa nacional, questões mais afeitas à própria Força Armada, lei antiterrorismo e assim por diante, estaria no artigo um pouquinho antes do 144, que é no 142 da Constituição Federal, segurança do Estado ou atividades de investigação e repressão de infrações penais. Notem que a prerrogativa da investigação e repressão de infrações penais é ainda prerrogativa do Estado. Mesmo que não coleto a câmera ou pego um dado pessoal, porque eu vou pôr num formulário que, se der algum problema, está tudo certo. Se for para finalidade de investigação e repressão de infração penal, não está correto, porque isso é uma prerrogativa do Estado e não do particular. Então, essas exceções vão guardar relação justamente com
questões voltadas ou para o estudo, ou para a informação sobre o ponto de vista de relevância social, ou questões de proteção e segurança estatal em relação à sociedade efetivamente. Aurélio, pode passar? E aí a quarta exceção, que é bastante importante, que são dados ou processos de tratamento de dados pessoais provenientes fora, então os dados são tratados fora do território nacional e que não sejam objeto de comunicação ou compartilhamento com o agente de tratamento desses dados brasileiros. Então, por exemplo, o dado é tratado na Espanha e esses dados não são compartilhados com o Brasil. É uma questão meio óbvia. Ou um objeto de transferência internacional de dados com outros países, ou outro país, que não o de proveniência, desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais provenientes da LGPD. Por exemplo, um processo de tratamento de dados pessoais com um país da União Europeia. Afinal de contas, o RGPD, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, lá estabelece uma regra bastante rígida de proteção de dados pessoais, a qual influenciou a gente. Então, o inciso 4º do artigo 4º da LGPD vai apresentar para a gente isso. E aí, finalmente, nós vamos chegar nos conceitos dessa lei. O primeiro conceito, e aí a lei vai apresentar no artigo 5º, é o que é esse bendito dado pessoal. O que é? Todo mundo fala dado pessoal, dado pessoal, dado pessoal. O que é dado pessoal? O dado pessoal é uma informação relacionada a uma pessoa física, então uma pessoa natural, não é uma pessoa jurídica. Então, quando nós estivermos falando de dados pessoais da pessoa jurídica, desliga a LGPD. E aí vão ter outras implicações, mas não a tutela dessa LGPD. Então, são as informações relacionadas à pessoa física, pessoa natural, identificada, então eu sei quem é, ou identificável, é possível saber quem é. Então, esse é o conceito dos dados pessoais. Como dados pessoais, volta, Aurélio, por favor. Opa, desculpe. Eu dou o exemplo do CPF, RG, endereço, nome completo, a placa do carro. Mas a placa do carro é do automóvel, mas através da placa eu consigo identificar uma pessoa. Então, a pessoa natural é identificável. Então, esses dados mais genéricos são dados pessoais genéricos. E aí nós vamos ter um detalhamento, uma aproximação desses dados pessoais para outros tipos de dados pessoais que vão exigir um maior controle, um maior rigor na hora de coletar. Por que é importante saber o que são dados pessoais, e volta, Aurélio, e o que são os outros dados pessoais? É porque nos dados pessoais gênero, nós teremos uma regra de consentimento. E para os dados pessoais outros, como, por exemplo, os sensíveis que nós veremos a seguir, nós temos um outro tipo de consentimento. É bastante importante ter entendimento disso, porque os dados pessoais genéricos, RG, CPF, endereço, nome completo e assim por diante, informações mais genéricas em relação à pessoa física, o consentimento é mais simples e vai guardar uma relação mínima com uma ideia que nós vamos entender depois do legítimo interesse. Já nos dados pessoais sensíveis, não. Esse legítimo interesse deve ser escancarado, ele deve estar muito bem evidente, e aí a forma de coletar esse consentimento do titular desse dado deve ser um pouco mais destacada, um pouco mais atenciosa. A questão é que esses dados pessoais relativos à pessoa natural, pessoa jurídica não está sujeita aos mandamentos da LGPD no sentido do seu tratamento de dados pessoais. Então, por exemplo, o CNPJ da empresa, o nome completo da empresa, razão social, nome de fantasia, endereço da empresa, sem problema. Agora, os dados do sócio da empresa, pessoa física, estão sujeitos à proteção da LGPD. Então, por exemplo, empresa ABXZ Parking LTDA. Os dados da ABXZ Parking LTDA não estão protegidos pela LGPD, mas o sócio André Faustino dessa empresa, RG tal, CPF tal, estão protegidos pela LGPD. Então, é bastante importante saber isso, porque na hora de fazer ou criar ou pensar em processos de tratamento de dados pessoais, isso deve estar bem identificado. Aurélio, pode passar para a próxima. Finalmente chegamos nessa. Os dados pessoais sensíveis. Esses dados pessoais sensíveis, eles são os dados pessoais, mas com plus.
com questões que podem individualizar a pessoa de questões relacionadas à própria relação existencial, e aí num conceito efetivo de autodeterminação informacional. Esses dados pessoais sensíveis vão ter relação específica com questões raciais ou étnicas, convicção religiosa, política ou filosófica, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, dado sexual, dado biométrico, dado genético. Então, por exemplo, meus funcionários, para entrarem na minha empresa, a gente faz o cadastro da biometria dele para acessar a empresa. Essa biometria é dado pessoal sensível. Eu bato uma foto do meu funcionário para pôr para já. Essa foto vai ficar armazenada, é um dado pessoal sensível. Mas por que, então, tem essa diferença do dado pessoal sensível para o dado pessoal? A diferença é que no processo de coleta desses dados, ou no processo de tratamento desses dados, deve existir uma maior cautela do agente de tratamento, quem está fazendo o tratamento desses dados, para que dê conformidade, que deixe de forma transparente para aquele que está dando o seu consentimento, qual a finalidade, qual a extensão do uso daqueles dados pessoais. Então, vou dar um exemplo. Eu tenho uma empresa e, para acessar a minha empresa, nós fazemos o cadastro biométrico dos colaboradores para acessarem na catraca. Pode fazer isso? Pode, não tem problema. Mas tem que coletar o consentimento da pessoa que está tendo a sua biometria capturada, no caso a biometria digital, informando qual é a finalidade. Então, para que eu estou coletando a biometria? Estamos coletando a sua biometria para franquear, facilitar o seu acesso ao interior da empresa. Essa finalidade é legítima por uma questão de praticidade de acesso e de segurança aos acessos da empresa, para que não existam acessos irregulares e que prejudiquem a segurança da empresa. Esses dados biométricos ficarão armazenados no banco de dados interno da empresa, não serão objeto de compartilhamento com nenhuma outra pessoa ou nenhuma outra empresa, e a finalidade exclusiva é para isso, e eles serão mantidos dentro do prazo enquanto você for colaborador dessa empresa. A partir do momento que você deixar de ser colaborador, esses dados serão descartados. Então, no dado pessoal sensível, tem que ter essa cautela, esse detalhamento. E tudo isso deve ser explicitado no momento da coleta desses dados pessoais. Qual é o momento? É na primeira relação, na interface de relação com o titular do dado, dentro de uma figura que nós vamos chamar de consentimento. Pode passar, Aurélio. E aí, esse consentimento ele é muito importante, porque o consentimento vai ser uma manifestação do titular do dado pessoal a respeito de concordar ou não com aquilo que estão fazendo com os dados pessoais dele. O consentimento, sob o ponto de vista da LGPD, ele deve ser dado de forma livre, informada e inequívoca. Portanto, o titular do dado deve ser informado de forma livre ao dar o seu consentimento, não pode estar com uma arma na cabeça e dar consentimento, ou ser através de algo que o induza a erro. Deve se informar o porquê que está sendo coletado aquele dado. Então, estou informando, olha, eu vou pegar o seu CPF e o seu RG, para ele constar na nossa base de dados, para na sua próxima visita eu facilitar a tua experiência. Esses dados ficarão aqui pelo período de tanto tempo, sobre finalidade de melhorar a sua experiência, de forma geral. E de forma inequívoca, não deve existir ambiguidades quando se apresenta a forma para o titular dar o consentimento. E deve ter uma finalidade determinada. Então, o consentimento deve ser livre, informado e inequívoco, e para uma finalidade determinada. Não pode existir uma finalidade genérica, tá? Eu pego seus dados pessoais porque eu acho bacana, ou para finalidade que eu ainda não sei, mas acho importante. Um exemplo. Isso para os dados pessoais gerais, os genéricos. E para dados pessoais sensíveis? Nós já vimos que os dados pessoais sensíveis eles são plus, eles têm questões relacionadas à existência, questões existenciais do indivíduo. O dado pessoal sensível, ele vai ter a mesma regra da manifestação livre, informada e inequívoca, mas ele vai ter um negócio importante. O consentimento deve ser dado de forma específica e destacado para finalidades específicas. Então, para eu coletar o dado pessoal sensível, deve existir uma finalidade específica. Vou dar um exemplo. Eu estou na minha ficha de emprego, na minha empresa, eu pergunto qual é a religião.
teoricamente, perguntar a religião não faz sentido. Então, como a religião é uma questão relacionada a dado pessoal sensível, nós precisamos deixar essa forma de consentimento que vai ser dado de forma destacada e específica. Por que eu coleto essa questão da opção religiosa? Porque o funcionamento do meu estacionamento é 24/7. Então, funciona de finais de semana. E existem algumas religiões que guardam alguns dias na semana. Então, na minha ficha de emprego, eu coleto esse dado para poder verificar se aquele perfil daquele colaborador pode se adequar, em que tipo de turno ele pode trabalhar e que ele possa ser um colaborador na minha empresa. Então, eu posso perguntar, mas nesse caso eu tenho que guardar relação com uma finalidade específica para essa coleta de dados do dado pessoal sensível. Vou dar um outro exemplo. Para ingressar na minha empresa, eu peço um exame de mapeamento do DNA. Mas por que eu peço isso? Não, eu peço para saber se a pessoa vai morrer, se ele foi primo do Gengis Khan, se ele é amigo, foi descendente do rei Luís XIV. Isso não guarda finalidade nenhuma com a atividade. Então, isso não pode ser pedido. Vou dar um outro exemplo. No meu estacionamento, eu tenho um serviço, porque o parque, por exemplo, quem trabalha em aeroporto, eu tenho um parqueamento muito grande, podem existir pessoas portadoras de deficiência. E eu franqueio o empréstimo de um carrinho para ela se deslocar até o seu veículo ou de uma cadeira de rodas. Só que, para isso, ela deve preencher uma ficha. No preenchimento dessa ficha, por exemplo, eu pergunto qual é o peso da pessoa. Quanto peso essa pessoa tem? Pesa 100 quilos, 120, 30, 40? Esse dado especificamente é um dado relacionado à saúde. É um dado pessoal sensível. Então, eu vou ter que explicar por que eu pergunto isso. Eu pergunto isso por um motivo simples. Porque existem 3 tipos de cadeira. Uma para pessoas até 80 quilos, uma para pessoas de 80 a 100 e uma para pessoas acima de 100. E, por isso, eu determino qual é a cadeira que eu vou emprestar. É legítimo? Não tem problema. E isso deve estar destacado, essa questão deve estar informada de forma destacada para que o titular dê o seu consentimento. Então, os dados pessoais sensíveis, eles terão sempre esse plus de guardar relação com uma finalidade específica e com uma questão relacionada a um legítimo interesse. Aurélio, pode passar, por favor? E aí nós teremos uma exceção nesse consentimento. Assim como as exceções do tratamento, nós teremos uma exceção desse consentimento. Eu não preciso coletar esse consentimento, mas eu devo tomar muito cuidado. Por exemplo, se existe uma obrigação legal ou regulatória. Então, vou dar um exemplo. Existe uma lei, estou dando um exemplo, municipal, onde para emprestar o carrinho para pessoas portadoras de deficiência e assim por diante, é obrigatório a pessoa informar o tipo sanguíneo dela. É uma lei que obriga. Então, na ficha deve constar o tipo sanguíneo da pessoa. Não precisa nem se preocupar, você não precisa se preocupar, porque é uma obrigação legal e que a empresa vai ter que cumprir, porque é uma determinação legal. Então, sem problema nenhum. Por exemplo, vaga de idoso, a lei determina que tem um cartão do idoso. Sem problema nenhum, vai ter que pedir o cartão do idoso, porque é uma determinação legal. Segundo, tratamento compartilhado de dado, vai ser necessário esse tratamento do dado para execução pela administração pública, o Estado, de políticas públicas previstas em lei ou regulamento. O exemplo, por exemplo, de ações afirmativas muito importantes em relação a questões recentes relacionadas a racismo. Pode ser que, por conta disso, seja criada uma política pública onde deva ser destacado ou adotadas algumas medidas relativas a políticas raciais, por exemplo. Vou dar um exemplo, cotas em concurso público, onde a Nós tivemos aí um pequeno travamento, mas já estamos providenciando a retomada da palestra.
fechado, Faustino. Por algum motivo, minha conexão caiu aqui. Ok. Não, mas já avisamos do pessoal que você estava voltando. Sem problema. Então, a questão do estudo por órgão de pesquisa não tem problema. Por exemplo, estava estudando agora em relação às vacinas do Covid. Então, são questões que envolvem saúde, órgãos de pesquisa, mas só que esses dados são anonimizados. Nós vamos entender o que é esse dado pessoal anonimizado. E o item D das exceções do consentimento é que, para o exercício regular de direitos, inclusive em contrato e processo judicial, administrativo e arbitral. Olha que legal. Então, eu vou coletar os dados e eu vou manter os seus dados no meu banco de dados pelo prazo de 5 anos. Por que isso? Porque é o prazo que é a responsabilidade dentro do Código de Defesa do Consumidor, a prescrição para que o consumidor ajuize a ação. Então, eu vou manter no meu banco de dados esses dados por 5 anos. Por quê? Porque pode ser que alguém depois me processe e eu preciso ter esses dados para garantir uma defesa, um exercício regular de um direito, dentro de um processo judicial. Ou pode ser um processo administrativo também, e assim por diante. Então, essas são as exceções. Mas tudo isso deve estar transparente, deve estar informado de forma destacada para o titular desses dados. Pode passar, Aurélio. Mais um caso, proteção à vida, incolumidade física do titular ou terceiro. Aí não preciso nem dizer, então eu estou coletando esse dado por conta de uma regra de proteção à vida, tutela da saúde, inclusive procedimento adotado por profissional de saúde. Vou dar um exemplo, tem um ambulatório no meu estacionamento, e aí eu faço atendimentos nesse ambulatório, é uma entidade privada, mas aí quando eu vou receber as pessoas, eu preciso perguntar a altura, o peso, a pressão, aferir medidas e assim por diante. Isso vai guardar relação com a tutela da saúde, né? O inciso G, garantia da prevenção à fraude e segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastros de sistema eletrônico. Pode ser que eu tenha um sistema de cadastro eletrônico para acesso ao meu estacionamento, pagamento do meu estacionamento, e nessa questão eu vou ter que pedir algumas chaves ou alguma confirmação extra. Eu posso fazer isso? Posso, não tem problema nenhum, desde que eu garanta que o titular do dado tenha acesso à proteção e o porquê da motivação desses dados pessoais estão sendo coletados. Pode passar, Aurélio. E aí nós vamos entrar numa regra dos dados pessoais anonimizados. O que são os dados pessoais anonimizados? Tanto os dados pessoais quanto os dados pessoais sensíveis, eles podem ser anonimizados. E se eles forem anonimizados, eles não guardarão relação com a proteção da LGPD. Só que para eu anonimizar esses dados, eu tenho que ter algumas regras. Então, o que são esses dados anonimizados? São os dados pessoais, onde, depois de um processo de tecnologia aplicado a esses dados pessoais, não é mais possível identificar a pessoa titular daquele dado. E esses processos técnicos, os disponíveis à época onde eles foram anonimizados. Então, por exemplo, eu tenho um dado pessoal que fala do André Faustino, RG tal, CPF tal, homem 40 anos, corintiano, por exemplo. O corintiano não seria dados pessoais, mas homem 40 anos, CPF tal, RG tal. Eu não quero saber que o André tem 40 anos, CPF, RG, só quero saber que ele é um homem que tem 40 anos e que é só isso que eu quero. O que eu faço? Eu anonimizo esses dados. A partir daí não é mais possível identificar o André ou o André ser uma pessoa identificável, e eu vou usar isso para finalidades quantitativas ou melhorar o meu estudo em relação a isso. A grande questão em relação aos dados pessoais anonimizados é que eles não podem, o processo de anonimização não pode ser revertido. Então, uma vez anonimizado, eu não consigo desanonimizar. Então, eu transformei o André em dado anonimizado, eu não posso depois voltar e falar, não, o André é esse aqui, porque aí senão seria possível fraude. Então, o dado pessoal anonimizado pode ser uma grande ferramenta sob o ponto de vista de pesquisa, de estudo e de melhoria. Por exemplo, tem o LPR. Eu vou anonimizar os dados relativos ao LPR para saber a característica do veículo, hora de acesso, cor do veículo, e não os dados da pessoa vinculada àquela placa. Aí eu acredito que não teria problema, e nós estamos dentro de uma exceção que permitiria aí, a permanência desses dados pessoais por mais tempo nos bancos de dados. Pode passar, Aurélio. Quais são as áreas, e já encaminhando para o final, que eu enxergo, principalmente sob o ponto de vista de operação e RH, que devem ser analisadas e que devem ter cautela em relação à tutela, à proteção dos dados pessoais?
Na operação, formulários em geral, tanto no mundo online quanto no mundo offline. Então, eu tenho um site onde você pode preencher para reservar uma vaga, um formulário de avaria em veículo, um formulário para pedir perda de ticket, um formulário onde tenha avaria num veículo, um cliente alegue, questões de relacionamento com o usuário. Olha, faça seu cadastro para receber informações a respeito do nosso estacionamento, vagas disponíveis, eventos e assim por diante. Todas essas questões serão impactadas e já estão sendo impactadas pela LGPD. Em relação a isso, providências que são obrigatórias, políticas de privacidade expostas nos sites, sites que coletam cookie dos usuários, formulários mundo offline, deve existir um termo onde o titular do dado deve dar o consentimento para aqueles dados que estão sendo coletados e quais as informações e por que dessas informações. Isso, com certeza, isso já é uma realidade, vai obrigar as empresas de parque se adequarem a essa realidade, obrigatoriamente. Então, quem está no mundo online, obrigatoriamente, política de privacidade, termo de uso e o aviso de cookie, isso aí é um pacote default já de mercado. É impossível estar na internet sem ter isso bem determinado. Quem tem aplicativo, política de privacidade desse aplicativo, como que eu posso excluir, canais de atendimento nas empresas para caso os titulares de dado queiram interagir com essas empresas. Então eu quero mandar um e-mail pedindo para que meus dados sejam excluídos. Com quem que eu falo? Esses dados devem estar bem explícitos, a publicidade, a boa-fé deve estar relacionada a isso. Passa para o próximo, Aurélio. Questões de RH, e aí olhando para dentro da operação do estacionamento. Ficha, registro de empregado. Quais dados constam lá na minha FRE? Eu tenho preferência religiosa, tipo sanguíneo, questões em relação a dados pessoais sensíveis, vou ter que informar para o meu colaborador que eu coleto esses dados e qual a finalidade desse dado. ASO, atestado de saúde ocupacional, dado pessoal sensível por excelência. Programas de saúde do trabalho, PPRA, PCMSO, né? A gente faz entrevista com os colaboradores, dependendo da realidade operacional. Quem trabalha em áreas específicas e é necessário fazer algumas NRs, NR33, NR35, vai ter que ter um consentimento destacado, porque estamos falando de dados pessoais sensíveis, dados de uso do convênio de saúde. Então, o colaborador tem o cartãozinho do plano de saúde, quando ele vai lá no médico fazer a consulta, o plano de saúde manda um relatório do que ele fez. Isso tem que ser informado para o colaborador. Olha, quando você vai no hospital, eu recebo lá o porquê que você foi. Não tem um detalhe disso, mas eu sei o porquê. Ficha de emprego. Quando vai lá na minha empresa para um emprego, ou pela internet, eu faço lá uma coleta de dados. Eu tenho que explicar por que eu coleto esses dados. E, por fim, questões relacionadas à biometria, foto. Então, coleto a biometria para acesso a ambientes, coleto a foto para pôr no crachá, bafômetro. Eu tenho manobristas, e esses manobristas, antes de ingressar no trabalho, eu peço para eles soprarem o bafômetro, ou uma vez por semana, uma vez por mês, uma vez por dia, não importa. Está coletando um dado relativo à saúde, então tem que ser informado por quê. Faz sentido eu pedir bafômetro para alguém que trabalha numa tesouraria? Acredito que inicialmente não. Então deve ter uma finalidade específica. Essas áreas impactadas, e aí o raciocínio, o exercício é grande, justamente para isso. Sem contar, e para finalizar, questões relativas a contrato e relação com parceiros, outras empresas, onde possa existir o compartilhamento desses dados. Então, deve ter um mapeamento para a identificação dessas possibilidades, e isso está previsto no contrato como forma de proteção das empresas, no caso de um vazamento de dado ou de um processo judicial que busque responsabilizar uma empresa por conta de um processo de tratamento de dados ou de algum dado pessoal que foi tratado de forma errada ou equívoca. Pode passar, Aurélio. E aí, no mundo online, né, a gente já falou que são as questões aplicativos, políticas de privacidade, e muita gente fala dos LPRs da vida. Então, na questão do LPR, o LPR é uma placa de veículo, né? Só que essa placa de veículo eu consigo identificar a pessoa, porque vinculado àquele LPR eu tenho uma pessoa física. Então, ela é identificável. Então, os processos de LPR, posso ter LPR? Pode ter LPR, mas aí deve ter uma cautela
no processo da coleta do dado, informando ao usuário que existe esse processo, que existe essa questão para que não tenha nenhum abuso no exercício do direito de operar o estacionamento. Aurélio, pode passar. E, por fim, aqui eu encerro o nosso bate-papo, me coloco à disposição, aí tem meu e-mail, meu telefone, quem quiser conversar sobre a LGPD, falar, eu estou à disposição. Eu agradeço a oportunidade e um bom dia a todos. Muito bom. Eu acho que nós tivemos aí uma das coisas que sempre faz com que a gente procure o Faustino para fazer não só a nossa assessoria, mas as apresentações e a objetividade e a clareza com que ele passa as informações. Então, de novo, Faustino, muito obrigado. Foi muito legal ouvir a tua palestra. Fernando, você quer fazer algumas considerações? Sim, só fazer... Você está sem microfone, Fernando. Oi, parabéns, foi muito esclarecedor. Só reforçando um ponto, Faustino. Existem aqueles cadastros já efetuados em condomínios, tá? Em contratos de mensalista e tudo mais. E um volume grande de formulários que não se adequaram. Também para esses cadastros já efetuados, tem que ser refeitos e adequados, é isso? Com certeza. Na verdade, o cadastro não precisa ser refeito. O que precisa ser feito é coletar o consentimento. Eu posso ter um cadastro já realizado, mas eu vou ter que buscar lá o titular do dado e falar, ó, eu tenho o teu dado aqui no meu cadastro e eu uso para poder ter o teu acesso ao meu estacionamento com mensalista e assim por diante. Pode ser, se não tiver dado pessoal sensível, pode ser uma cláusula geral, pode ser um e-mail, marketing, falando, olha, você que tem relacionamento com a gente, a partir de hoje, nós estamos nos adequando à LGPD, possuímos os seguintes dados para a finalidade de cadastro e seus dados ficarão armazenados por tanto tempo no nosso banco de dados para tal finalidade. Você concorda? Dê sim. Se você não concorda, entre em contato com a nossa central e assim por diante. E aí tá feito. Então, tem que se adequar. Inclusive cartões de shopping. Tudo que coletar dado pessoal tem que estar. Assim, e no cartão fidelidade, se tiver dado pessoal sensível, eu vou ter que olhar lá, por exemplo, religião. Se eu pergunto lá no cartão fidelidade qual é a religião da pessoa, né? Preferência política, estou chutando aqui. Se eu perguntar isso, é dado pessoal sensível, vou ter que ter até uma cautela maior para entender por que eu estou coletando esses dados. Tá bom. Muito bom. Eu acho que vale aqui uma atenção especial, porque assim como vários outros assuntos, né, esse aí está muito... as pessoas estão muito sensíveis a ele. Já estão cada vez mais. Né? É muito comum hoje as pessoas reclamarem, receberem, por exemplo, um cartão de crédito que não solicitaram e a grita é geral. Então, uma atenção muito especial vale para todos vocês que têm essa proteção dos dados, essa necessidade de dados pessoais, tanto de cliente como de equipe. Legal? Muito bom, muito obrigado, Faustino. De novo, agradeço a tua boa vontade, a tua dedicação. Vamos passar agora para a segunda palestra, passando antes para o nosso patrocinador. Obrigado. Obrigado.